Existem diversas formas da gente conhecer o nosso público-alvo, conhecer também os modelos mentais, né? Aqueles pensamentos e como a pessoa age em relação ao mundo. Uma dessas formas que eu tenho utilizado bastante dentro do design de serviços são as próprias dinâmicas, esses exercícios que são feitos, às vezes de forma individual, às vezes até no formato de grupo, em que a gente leva um desafio, propõe um desafio para os nossos clientes, né, para um público que a gente reúne, e a partir desse desafio a gente traça diversos elementos e diversos comportamentos dos nossos clientes. Eu tenho gostado bastante de utilizar dinâmicas como forma de conhecer modelos mentais, porque a própria dinâmica, o exercício que você leva, ele faz com que a pessoa mergulhe, né, na solução, se concentre em resolver aquele problema, e a gente consegue eliminar alguns filtros sociais que a gente coloca naturalmente quando você usa outras ferramentas, né? Então, quando a gente compara, por exemplo, a dinâmica com entrevistas ou com a observação, a gente percebe uma influência muito grande em nós, enquanto pesquisadores, junto àquele grupo. A gente acaba influenciando determinadas ações do grupo, e quando você pergunta, também é natural que a pessoa responda a partir de um pré-filtro que ela faz. Então ela vai declarar uma coisa, mas no fim ela age de uma forma diferente, né, na entrevista. No caso da observação, isso até reduz bastante, a gente consegue observar a pessoa agindo no mundo, e ela acaba perdendo um pouco desses filtros, né? Mas mesmo assim isso pode acabar acontecendo. Já a dinâmica, principalmente dependendo do tipo de desafio que a gente leva, é normal que as pessoas se concentrem mais naquele desafio. E essa concentração, a resolução desse desafio, faz com que ela se distraia e acabe deixando de lado esses diversos filtros que a gente coloca, que, como eu disse, são filtros normais. A gente coloca esses filtros no dia a dia, todo mundo faz isso. É uma forma natural da gente se expressar, e quando a gente transforma o nosso discurso de uma forma consciente. Então, a dinâmica é uma boa ferramenta para isso. Eu gosto bastante dela com exercícios. Existem várias formas da gente aplicar a dinâmica, existem muitas técnicas para aplicar a dinâmica, e a gente consegue, a partir dela, inclusive, incluir outras grandes técnicas, né? Não só a dinâmica, às vezes você consegue colocar uma parte da entrevista logo no início, para que o cliente consiga também expressar da forma verbal, depois colocar um diálogo, depois colocar uma apresentação, e ter a dinâmica, ter o exercício no meio desse encontro, durante esse encontro que a gente estabelece. A dinâmica nem sempre é utilizada, isso vai depender de determinados contextos e também do desafio que o designer vai resolver, e ele vai escolher a melhor ferramenta para isso, mas é uma ferramenta bem interessante para a gente ter no nosso cinto de utilidades, e como designers ou como service designers, a gente ter nas nossas mãos aí mais um recurso para a gente conhecer bem os modelos mentais, os valores, os princípios, e o que motiva as pessoas. Uma dica importante é, durante o exercício, durante a dinâmica, é importante que o facilitador, no caso o próprio designer, que ele se mantenha muito atento às conversas paralelas, aos trejeitos, aquilo que é dito de forma espontânea, porque aí tem bastante caminho para a gente explorar, para a gente conseguir compreender um pouco melhor como a gente pode se comunicar com esse público, o que esse público espera, quais são as dores desse público, o que essas pessoas estão falando a respeito da vida delas, inclusive com outros sinais além do verbal, às vezes a expressão corporal, às vezes a entonação da voz, tudo isso são comunicações, são estímulos que, enquanto pesquisadores, enquanto facilitadores, é importante a gente ficar atento. Para quem quiser conhecer um pouco melhor sobre a dinâmica como uma forma de pesquisa, lá no site já saiu, né, uma postagem em que eu falo um pouco sobre a dinâmica, mostro uma estrutura que você pode utilizar e até diferentes tipos de desafios que a gente costuma levar para essas dinâmicas, e a comparação que foi feita aí a respeito da própria dinâmica e de outras ferramentas que a gente utiliza para conhecer melhor o nosso público-alvo, os nossos clientes, as pessoas que a gente vai reunir para conseguir extrair alguma informação aí qualitativa que vai contribuir para o projeto. Então, quem quiser é só acessar, né, o eliodpaula.com.br. Eu já coloquei lá algumas impressões, algumas experiências que eu tive na minha vida em relação ao uso da dinâmica como forma de pesquisa. Mais uma dica aí para a gente colocar no cinto de utilidades e utilizar sempre que necessário e dependendo do nosso contexto.